Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre às 3 da tarde de sexta-feira na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM, no seu aplicativo de streaming preferido e também no canal do YouTube e no site do brasildefato.com.br. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no @SabeSomPodcast para ficar sabendo das novidades, acompanhar quem são os convidados da semana e de repente deixar até um comentáriozinho lá, falar pra gente o que você tá achando aí dos últimos papos. E lembrando também que cada episódio gera uma playlist com as músicas, com os artistas que foram sendo citados ao longo do papo, e você encontra o link na descrição do podcast no seu player de streaming preferido. Episódio número 117, hoje recebendo duas figuras que eu admiro bastante, dois grandes artistas com um A maiúsculo, Ava Rocha e Negro Léo. Olha, por uma coincidência hoje, se você está ouvindo ao vivo na rádio, hoje é dia dos namorados e a Ava e o Léo são casados há bastante tempo. Mas o motivo pelo qual eu convidei os dois para virem aqui juntos é que eu acho muito interessante que eles convivem tanto, produzem muita coisa junto, compõem junto, um influencia bastante o trabalho do outro, mas separadamente eles têm carreiras solos completamente distintas. Ou não também, ou muito entrelaçado. Enfim, a gente vai elocubrar muito, a gente conversou muito, o papo foi longe, voltou muito e mais uma vez rendeu excelentes reflexões. Então confere aí o papo com Negro Léo e Ava Rocha. Eu preciso falar pra vocês, avisar, mas assim, foi totalmente uma coincidência, não hoje que nós estamos aqui agora, mas hoje que está indo pro ar. Hoje é dia dos namorados, não tem absolutamente nada a ver. Foi só uma coincidência, uma ironia do destino, mas a hora que eu tava vendo aqui a ordem dos episódios, quem vai pro ar, que dia? Hoje é dia 12 de junho. Negro Léo, Ava Rocha, bem-vindos. Valeu, Thiago. Pô, uma honra. Queridos, temos muitos assuntos aqui. Eu queria começar sabendo de vocês o que tá rolando agora no momento. A Ava lançou um single, é a coisa mais recente que você lançou, né? Sim, eu tô errado? Não sei. Peraí, qual foi a coisa mais recente que eu lancei? Caramba, nem lembro. Peraí, a gente dá uma roubadinha aqui, ó. Que eu fui falar e esqueci o nome. Cara, nem lembro. Eu acho que foi meu disco. Em 2023 eu lancei alguma coisa depois. Descansadão. Não, mas foi uma participação. Ah, é uma participação... Foi um prazer participar dessa faixa do The Luz, mas ontem mesmo lançou outro single do Lu Facchini, que é de Curitiba, onde eu canto. Eu tô sempre participando, assim, do disco, né, dos discos do pessoal, da galera que me chama. Eu tenho o maior prazer, assim, de estar participando. E aí, nisso, vão rolando vários lançamentos, mas que eu não tô envolvida, assim, no próprio lançamento, né? Mas oficialmente o Nectar, que é 2023. Oficialmente o Nectar, o meu último lançamento, cara, eu nem lembro mais se eu lancei alguma coisa depois, mas acho que não. Léo, o Hella é 24, né? Final de 24, novembro de 24. É. E aí, como é que tá a vida neste momento? Tá boa, né? Eu digo, a gente tá conseguindo trabalhar e tal, fazendo shows, uma coisa aqui, outra coisa ali. Esse ano eu tenho feito muitas colaborações em palco, não em gravação, mas em palco, né? O que tem sido uma coisa, assim, uma descoberta, assim, também, porque não que não tivesse sido muito comum lá atrás, mas eu sempre tive um pouco uma ligeira aversão a palco, e agora tô começando a tomar gosto. Uma certa timidez incontornável, assim, quando você, sabe, tem que subir. Ava lembra os primeiros shows que eu fazia, que eu saía do palco. Teve uma ocasião em que a gente foi fazer um show no Cinematec, extinto Cinematec, que era a casa do... Como é o nome dele? Do Léo Feijó. Do Léo Feijó, justamente. E, cara, o Matheus Nastergalli tava na plateia, bêbado. E eu fazendo show, e eu saí do palco, entendeu? Ele tomou o palco.
E aí depois eu fiquei sabendo que era o número dele. Ele sempre tomava o palco e cantava Insensatez. Então, Insensatez que você fez. Tá? E e eu ficava assim da coxinha olhando, puto, né, cara? Sem força pra retomar o palco, entende? Então, assim, sempre tive esse lugar. Sempre foi um lugar de batalha, assim. O palco pra mim, entendeu? Mas hoje em dia cada vez menos. E hoje em dia cada vez menos a ponto de eu estar tomando gosto mesmo. Isso já faz muito tempo. Esse episódio é em 2009. Começo do nosso relacionamento. O Léo já era muito performático, mas era muito tímido. Então ele vivia um pouco esse conflito, mas isso, ao meu ver, já foi superado há muito tempo. Eu não lembro de ter pego essa fase sua de timidez no palco, não. Mas sempre é uma dificuldade, cara. E aí eu tô participando com as pessoas, fazendo muita coisa. Dificuldade eu sei que é uma dificuldade sempre, né? Subir no palco é sempre uma questão, mas... enfim. Acontece, mas esse ano eu tenho feito muitas colaborações e isso tá me dando muita jogo de cintura, entende? Tipo assim, foram muitas coisas legais que aconteceram. O próprio Tiny Desk que a gente fez junto com o Metal. Agora eu vou fazer coisa com o Edgar, eu tenho um show com a Avo Bodas que a gente tem feito. Então, assim, sempre, sabe... Essas coisas vão te dando também um pouco de força, né? E de estofo, né? E também toda a sua experiência nos últimos anos também no teatro, no cinema, como ator. Claro. Quer dizer, esse cinema papo... também, teatro eu sabia. Esse papo de timidez já foi superado há muito tempo, na verdade, porque ele já até se transformou em ator, né? O que você fez de cinema? Isso eu não estava sabendo. Cinema, cara, muita coisa. Primeiro tem um filme que a gente dirigiu... Gravou, filmou e etc. A gente eu e Gregório Gananian. A Ava é atriz do filme. A Uma é atriz do filme, a nossa filha, né? Aí tem muito mais gente. O Alê Amazônia, a Lena, Quilina, enfim, são várias pessoas que estão no filme. A Dani, On. Esse filme a gente filmou em 2019, na China. A gente foi lá pelo projeto do Alê Amazônia, o China Tropical. Né? Sabe? Você conhece, né, o Ali, né? Pessoalmente não. Pessoalmente não. E a gente esteve lá em 2019 trabalhando com uma dupla de artistas chineses. Quer dizer, uma dupla, eles são um casal também, não são uma dupla, sabe? Tipo uma dupla sertaneja. Cada um tem o seu trabalho individual, mas enfim. Mas o Guzi e a 33, ela tem um nome que é alfanumérico, então não vou conseguir lembrar agora, mas é 33Y alguma coisa. E foi muito legal trabalhar com esse pessoal lá. E a gente fez um filme, porque a gente falou, vamos pra China, vamos fazer um filme também, né? Não vamos só documentar a residência. E aí a gente exibiu esse filme, cara. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou um mês, né? Mais ou menos, um pouco mais de um mês. A gente exibiu o filme em Tiradentes, ganhamos o prêmio, né, da Mostra Olhos Livres e tal. Agora acabou de passar no IMS na sessão Indeterminações, da Lorena Rocha e do Gabriel Araújo. E agora a gente ganhou um edital de distribuição e o filme vai circular e vai ser possível, enfim. Olha só. Em salas de cinema e tal. Como chama o filme? Aquele que Viu o Abismo. Pronto. E aí eu fiz também um filme do Theo Popovich, um filme que tá na Disney, que chama A Vilã das Nove. Aí eu fiz pode crer. como ator também um tipo de interpretação completamente diferente de um lugar para outro. Pode crer. E... Eu tinha esquecido dessa... pois é. Fez um curta recentemente que ainda não lançou. Um curta, exatamente, da Clara Helena, com o Arrigo Barnabé no elenco, o Talinho, o Dadá Joãozinho, alguns músicos, né, no elenco e tal. Enfim, bicho... Fez a peça do Felipe Rich. A peça do Felipe Rich na banda, né? Exatamente. Então foram muitas experiências assim que foram me ajudando a liberar esse ser do palco, esse devir de artista de palco. Cara, mas isso é uma doideira, né, Léo? Porque pra quem vê de fora assim, não imagina que possa ter algum tipo de desconforto de estar ali, né? Eu lembro que a gente já logo se conheceu, já tocando junto, aquela história lá da Lona da Maré, né? Aquilo lá foi 2014. Foi 2014. E você tava bem sortinho, mano. Não tava com cara de que tava... Eu tava lutando, mas eu tava... tava lutando. E esse show junto?
É um show que a gente já está fazendo há 2 anos. Quando a gente completou 15 anos de parceria, né, de casamento, né, de relação, a gente resolveu fazer esse show, né, que é um tecido assim da nossa história, mas que vai além dela, né, aponta para o futuro, também traz assim nós enquanto também indivíduos separados, né? A gente também apresenta coisas nossas e cruza. E é um show muito lindo que sou eu e ele assume toda, né, a instrumentação do... Eu até toco um violão, umas flautas, eu faço umas coisinhas também, mas a responsa mesmo é dele. Eu não tenho timidez do palco, então eu me entrego completamente. E eu acho que é um show muito vivo sobre o nosso processo criativo, quer dizer, é um show que envolve também improviso, né? É um show que envolve novos arranjos, né? Leituras e releituras sobre a nossa obra, sobre o nosso encontro, acho que sobre a conexão que a gente tem e também as divergências que a gente tem, né? Dentro dos nossos temperamentos, do nosso processo criativo. Então é um show muito, creio eu, vivo, mágico, orgânico e amoroso, né? Como eu disse, também conflitante, quer dizer, existe, todas as tensões estão ali e isso torna o show muito instigante, né? Porque também a cada show a gente traz coisas novas, né? Que tem a ver com a gente mesmo, do improviso, né? Da sinergia, da conexão. E só os dois no palco? Só os dois no palco. Pô, foi o melhor pré-release desse show que alguém poderia ter feito. Foi a fala que Pô, se vocês quiserem comprar o show, estão vendo aí. Pô, perfeito. Não, o show é maravilhoso. Perfeito. Eu acho o show maravilhoso. E eu amo fazer esse show, amo estar com ele no palco. Porque é um momento único, né? Existe... É algo que transcende qualquer espetáculo meu ou dele. Porque, né? Eu acho que traz assim um desnudamento mesmo, assim, é como se as pessoas estivessem na nossa casa, assim, não tem cenário de casa, né, mas existe realmente, né, uma aproximação dessa experiência que é muito real, né? E hoje esse ano a gente vai fazer 17 anos, então começou como Bodas de Cristal, e aí esse ano já é Bodas de Rosa, e eu acho que agora o show chama só Bodas, então cada ano vai mudando, porque acho que esse show agora é para sempre, e enfim, isso está instigando muito a gente também a compor coisas novas, né? A gente tem vontade de, em algum momento, fazer um registro que ainda não foi feito, que é um disco nosso, né? Mas a gente quer coisas novas. Mas vocês já fazem coisa junto há muito tempo, né? Há muito tempo. De composição, assim, e tal, já tem bastante tempo. Não, há muito tempo, mas essas músicas todas já foram registradas em trabalhos meus ou trabalhos dele. A gente tá cruzando o tempo todo, né? Mas também não o tempo todo. A gente também tem trabalhos totalmente separados, né? Individuais, que às vezes a gente nem sabe muito bem o que o outro está fazendo também, o que eu acho também extremamente saudável, e a gente tem também essa mistura, né? Então, eu pessoalmente considero o Léo super importante em todos os meus discos, né? Eu sempre recorro a ele, sempre. Sei. Sempre tem músicas dele, né? Não sei se haverão sempre músicas dele. Cada vez está escasseando. No último foi só uma. Vinha assim numa batida de 4, 5. No último, pô, vamos... Mas eu acho que ter o Léo nos meus discos é sempre garantia de sucesso. Né? E não só ter a música dele ali, mas ter a presença, né? O pensamento dele, né? A interlocução dele. Então, sempre é importante. Imagino que deve ter muita troca, vocês devem conversar muito sobre isso daí, né? Aonde a carreira converge, aonde cada um vai para um lado, assim. Mas eu não sei como vocês percebem isso, mas
não são caminhos opostos, não chega a ser oposto, né? Não é tão... Ou vocês acham que é muito separado? Assim? Não, ao contrário. Não, nada, né? não é nada separado. Eu só estou dizendo que a gente tem esses momentos Sim. de muita simbiose e outras de muito... também individualismo, de um território mais privado, que eu acho que é natural e saudável dentro, seja de um casamento, de uma relação, de uma parceria, Claro. né? Não pode também viver o tempo todo grudado, né? Não, com certeza. E sem isso, mas eu acho que a gente está super conectado, Claro. né? O segredo mesmo da vida em tudo, não só da arte, das coisas, é o contraste, né? Assim, tem que ter uma coisa aqui, tem que ter outra coisa ali, sabe? Mas a gente realmente... a única coisa que tá faltando é a gente fazer um disco junto. Até fato, filme a gente, entendeu? Tá faltando fazer um disco juntos mesmo, que eu digo um disco com composições nossas, a gente cantando e tal. Você já deu um spoilerzinho, né? Você não tem problema nenhum com palco, né? E eu fiquei pensando nisso faz tempo já, mas eu vi um show seu lá no Circo Voador. Talvez antes do Trança, talvez. O Ava Pátria de Iracema, Isso. que eu creio que foi na noite que eu dividi a noite com a Jussara Marçal no Encarnado, né? Foi. Exatamente. Que tinha um cartaz lindo do Kiko Dinucci. Exatamente. Esse dia aí. E eu tô lembrando justamente porque tem toda essa desenvoltura de palco, tem todo um lance performático e tal. E você chega a fazer o caminho inverso, assim, de pensar em coisas no processo de composição, na criação, assim, pensar como eu vou utilizar isso daqui no palco, o que eu preciso, sabe? A música servir para a performance do ao vivo... mais do que simplesmente, vou compor porque veio uma inspiração de fazer uma letra aqui, alguma coisa assim. Geralmente a performance ela vem depois. É claro que eu tô sempre pensando, né, de forma performática, porque eu não penso só, tipo assim, enquanto cantor, o que eu farei no palco. Né? Eu já tenho um pensamento performático que transcende o próprio espaço da música, né? E eu já venho trabalhando nesse campo performático para além desse território da música. Então não é, para mim, somente sobre fazer shows, mas sobre incorporações. Então, eu quando... Por exemplo, agora eu estou elaborando um disco novo, né? Eu penso, eu vou projetando ideias, mas não quer dizer... que nada do que eu tô pensando agora, de fato, aconteça no show novo, né? Claro. Mesmo porque eu também sou montadora, né? Montadora de cinema, eu venho, né, do cinema. Então, a minha cabeça, ela é muito processual, assim. Eu vou montando e remontando. Por exemplo, hoje, eu tenho vários shows, né? Eu tenho o show do Néctar, né? A minha agenda tem sido muito, muito intensa e eu tenho o show do Néctar, que é com uma banda de 5 pessoas, que é um show extremamente performático, tem cenário e tudo, um show lindo. Tô fazendo um show chamado Femme Frame, que é voz e piano, que é o Chicão comigo. Tocando, também extremamente performático. Tenho Bodas com Léo. Realizei o ano passado uma performance chamada Dentro de Fora de Dentro, na Galeria Milan, em São Paulo, e fiz uma exposição da minha trajetória performática, né, unindo todos os meus objetos, o meu arsenal, né? Meu arsenal de objetos, que eu venho criando ao longo dos anos, né? Ou sozinha ou com parceiros, desenvolvendo ideias comigo. Quer dizer, e várias outras coisas. Se você falar assim, faz um show agora, eu faço um show agora, sozinha, a capela. Eu fiz um show no Tranquilo, agora em São Paulo, há uns meses atrás, que eu fiz um show totalmente a capela, né? Então, hoje eu sou uma pessoa totalmente... Totalmente a capela, 40 minutos a capela. Sem um pedalzinho, sem um loop stay, sem nada. Sem nada. Eu até levei um violão, porque eu pensava que no final ia tocar um violão. E aí eu peguei o violão, mas também não toquei o violão. O violão foi performance. Não, demais, não. Então hoje eu tô assim, então fiquei um show agora e também de um ver show essa entra, situação. e um show entra dentro de outro show, quer dizer, elementos que essa xícara aparece aqui, depois ela pode reaparecer, mas cada um tem um desenho, né? Ele tem um desenho que é a sua essência, mas eu já cheguei num ponto onde as coisas também
perdem um pouco a sua fronteira, né? Uma coisa vai contaminando a outra, e nesse sentido eu tenho muitos projetos, né? De um disco novo, estou fazendo um filme também, desenvolvendo projetos dentro do campo das artes visuais, né? Das artes performáticas, e por aí vai. Eu já não estou somente no campo ali da música, da indústria da música, que eu acho muito bacana, mas toda a minha visão é performática. Para mim, também é uma performance específica. Estar como cantora indústria, pop, experimental, tanto faz. Canção também é uma performance. Eu penso... Né? Então, quando eu entro no palco para fazer um grande show num festival... Eu entro mais com essa dimensão do que uma dimensão, sei lá, do meu ego. Eu sou uma cantora. Não, eu incorporo aquilo. Então, para mim, é isso. É como um corpo político, uma visão política daquilo também. E, sei lá, eu vou viajando. É sobre. Mas já fui muito tímida também. Quer dizer, no começo eu era tímida. Todos nós já fomos. Né? E muita gente às vezes me pergunta, assim, mas eu falo, cara, é uma trajetória, né? E cada palco... Eu sempre tive o palco como um espaço sagrado de experimentação mesmo, né? Não de reprodução ou de mostrar nada para ninguém. É quase um mergulho. E então, a cada show eu invento, descubro novas coisas e venho me fazendo dessa forma. Curtiu? Super. Não, e faz super sentido. Tem. E hoje eu tenho umas imersões também. Eu como que fala isso? Eu ministro, eu guio, enfim. Eu tenho um projeto que são imersões, chama-se Corais, Imersões Vocais Performáticas, que o pessoal vem para trabalhar essas libertações da voz, da imaginação, do corpo, da cena, da presença. Muito forte, muito vivo, muito interessante. E assim, eu faço isso, eu provoco isso, mas eu sempre saio também mais transformada, né? Com certeza. Também faço para mim, né? É maravilhoso. Da aula acaba que é um exercício pra gente também, né? E, Léo? Ficou aí pensativo? Não, eu tô admirando minha mulher falando, eu tô achando lindo o que ela tá falando, tudo que ela tá conseguindo com muita clareza, né, com muita precisão, apresentar realmente a tarefa, o trabalho dela, né? Eu achei lindo, como ela falou. De fato, sério. Mas eu não, cara, eu tô... Thiago, tu sabe como é que é, né, bicho? Pô, mas não é pra mim que você tem que falar. Não, ele tem boas ideias. Não, o Léo tá se fazendo aqui. O Léo tá se fazendo aqui. Se fazendo em que sentido, meu amor? Não, você tá criando um personagem assim da timidez, mas você é um cara extremamente performático também, com ideias cênicas muito fortes. Super! E obviamente, super. Vivendo comigo, não daria pra ele ficar tímido, porque eu falo, não, vai, você joga ideias também e tal. Então, ele não tem nada disso. Inclusive, no show do Hella, ele me convidou e me colocou pra dar umas chicoteadas nele. É uma ideia dele. Sim, mas eu... Não, tudo então, bem, zero gente. timidez, porque... Vamos... Cara, ó, deixa eu dar uma cutucada aqui, então. Uma das coisas mais corajosas que eu já vi qualquer pessoa fazer, que eu vi você fazer no Teatro do Centro da Terra, e eu não tô falando nem do dia da... Porque, assim, tem um dia que foi muito corajoso. Eu não tava nesse dia, eu tava num outro dia. Mas a gente chega lá. Eu achei genial, cara. Era você, Zé Negro... Já lembrei. Do Stan e Thomas de batera. Thomas Harris de batera. Isso, exatamente. Zé Negro, do Stan Galas e Thomas Harris. Você entrou, você fez o show. Eu só tinha metade de show, tinha meio show. E aí você começou a fazer o show inteiro de novo. Pra valer o ingresso. E era, sei lá, tinha tipo 25, 30 minutos. Foi isso mesmo. E aí chegou lá no meio e você ainda soltou assim, é isso mesmo. Vocês estão vendo, é isso mesmo que vocês estão vendo. É o show inteiro de novo. E rolou o show inteiro de novo, cara. Eu fiquei ali... Foi muito bom, cara, porque, você conseguiu transformar uma situação adversa
num negócio que primeiro foi engraçado. Foi engraçado, assim, no sentido do bom humor, de ser espirituoso, assim, o negócio. E foi um negócio totalmente inesperado, assim, né? Tipo, caramba, só tinha metade do show, e é o show de novo, e tá rolando, e aí o show vinha vindo levemente diferente, e outras coisas iam acontecendo. No papel, é uma ideia excelente. Mas executar isso ao vivo não é uma parada tão simples assim quanto parece. A gente tinha acabado de chegar em São Paulo e essas temporadas do Alexandre Matias, ele dá a liberdade de você experimentar coisas, né, e tal. Eu tinha acabado de lançar o Água Batizada. Não tinha um ano do disco ainda, né? A gente lançou o disco em agosto. Aliás, esse ano faz 10 anos. Em agosto. E a gente veio morar em fevereiro de 2017 aqui. A gente chegou em fevereiro de 17. E aí aquilo, acho que eu cheguei a fazer mais 1 ou 2 shows do disco, mas eu tava já pensando em fazer outras coisas, porque é muito difícil circular, né, de alguma forma também e tal. Não tô chorando pitanga aqui, não, e tal. Tô só dizendo que é um pouco difícil mesmo, mas a gente vai fazendo as coisas que vai fazendo do jeito que dá pra fazer. E também por essas e outras, que é difícil também, entendeu? Tipo, são coisas que acontecem, cara. Eu também, como Ava, assim, acho que a gente tem esse lugar da gente, né? Que a gente, no caso, a performance dela é mais transcendente, é mais mística, é mais, vamos dizer assim, iluminada, né? Tem esse lugar. A minha... Não, eu sinto mesmo, e faz parte da personalidade dela. Ela é muito mais séria do que eu. As minhas coisas são mais, assim, são gracejos, são, sabe, são sacanagem. É tipo assim, é você chegar numa performance, a gente fez, eu com o Lucas, Lucas Pires, na galeria lá do Rio de Janeiro, aquela galeria que chama Gentil Carioca. Aí tinha uma performance, eu tava com o microfone, eu ia cantar, né? Só que é aqueles eventos que você não tem passagem de som, o técnico de som liga o microfone e você tem que sair cantando. E eu fiquei fingindo que tava cantando, como se eu estivesse aqui na entrevista e o cara, e um burburinho do cacete, o cara, desesperado, falando assim, não é possível, e tá aumentando o volume no máximo, o troço apitando, o caos começando a acontecer e tal. Aí o cara chegou perto assim, e eu dei um grito, pá, e funcionou. Ele falou, desgraçado. Então, a performance durou 5 minutos, com 5 minutos acabou. Então, a gente costumava fazer muito isso, sabe? E isso causava uma certa revolta, assim, de as pessoas irem aos shows e, não aconteceu nada. O cara ficou 10 minutos no palco. Eu paguei 30, 20 reais, mas, sabe, não aconteceu nada. Eu adorava fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso acabou marcando muito a minha persona artística, né? É tipo, como as pessoas me veem, de certa forma, né? Isso, vamos contratar o Nego Léo. Pô, o Nego Léo faz essas coisas aí, entendeu? Entende o que eu tô querendo dizer? Eu sei. Mas quer dizer, da timidez total foi pra irreverência mas eu acho que a irreverência, na verdade, ela é um sintoma da dificuldade de você lidar com o palco também, de certa forma, né? Eu não sei se sempre... Mas também pelo seguinte, eu acho que tanto eu quanto o Léo, a gente... É isso, a gente não está pensando arte, né, dentro de nenhum modelo. A gente está pensando linguagem, a gente está pensando, quer dizer, como intervir nessa realidade, né? Como intervir nesse modo já padronizado. Então, a gente provoca essas rupturas, seja por um lado ou outro. Pelo menos a gente deseja isso. Não sei se a gente consegue, mas... mas aí, cara, eu vou provocar total aqui. Até porque eu já passei por algumas, eu e o Léo aqui. Como eu posso colocar isso? Porque, assim, tem espaço, dá? A gente consegue causar essa reflexão? Interessa se a gente consegue ou não? A gente faz mesmo assim? Eu tô pensando aqui especificamente num dia que eu participei de um show seu lá na casa de Francisca. Sim, já tem um tempo, assim. Sim. Cara, tem coisas ali que, assim, dá margem pra gente discutir muita coisa. Mas tem um ônus também muito grande, eu acho, disso não ser entendido, compreendido na hora, no momento, né? No show. Como produto, né? Um show curto, de repente você parar esse show e fazer um intervalo no meio do show, aí... Pra fumar um cigarro, lembra dessas coisas? E aí a hora que acaba o show
e virar e falar assim, não tem bis não, porque, pô, tem que ser de verdade. Se não for de verdade, não tem bis. Eu acho que tem discussões muito profundas nisso tudo, mas tem que carregar o ônus de que isso como produto na hora, para ser consumido na hora... É meio intragável. É intragável. Eu sei. Pois é o que eu tô te dizendo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se a gente planta abacate, a gente não vai colher tomate, entendeu? A gente vai colher abacate, porra. Então, assim, de fato, há algo nessa irreverência que talvez não é lido como irreverência também. Então, essa é a outra via. E por que não é lido como irreverência ou por que não é lido como aquilo que é? O que eu quero dizer com aquilo que é? Aquilo que é aquilo que é. Se você sobe no palco, termina o show e você diz que não vai fazer bis porque o show tem uma história ou porque você não se sentiu comovido o suficiente para fazer um bis, aquilo é o que é. Você não tá mentindo para ninguém, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, assim, é muito difícil aceitar a verdade, seja se ela vir como uma forma, como uma expressão autêntica do seu sentimento e de forma espontânea, ou seja, quando ela vem como irreverência, ironia ou brincadeira, como se você quisesse testar os limites daquele tipo de modelo, né? Padrão show. O show tem que ser assim, acaba, depois você faz mais 3 bis e tal. Eu acho que o público tem que ser respeitado, né? Coisa do, como diz o nosso amigo Bernardo Oliveira, o respeitável público. A gente só existe porque existe alguém que consome a nossa música, que curte o nosso som, mas que antes de tudo isso consome a nossa música, se identifica mesmo, entendeu? Porque a música abre um portal de ressonância energética, entendeu? A gente tem que parar de achar também que o público que consome, que sustenta a gente, sustenta por uma questão simplesmente econômica. Ou materialista, mas no lugar de uma ressonância energética, anímica, de uma força que faz com que aquilo faça sentido. Então, eu acho que é isso. Nesse lugar da sua provocação, eu responderia dessa forma. Eu acho que, assim, tem um lado que o pessoal não vê, já assimilou o padrão de como que um show tem que transcorrer. E também tem outro lado, que pode ser mesmo... que é esse enfrentamento, né? Eu me perdi um pouco aqui. Eu acho que... Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que pode existir esse ônus, né? Só que, assim... Para mim, né, e são situações muito diferentes, porque a minha intenção é sempre capturar o público mesmo, né? Que eu posso dizer, como se fosse a boca de um jacaré, como se fosse um portal, como se fosse uma tela cinematográfica, mas são shows muito diferentes também, né? Do que se espera ali, do comportamento, digamos assim. Talvez, não sei. Mas eu acho que existe uma distância mesmo entre o que é arte e o que é produto. E eu, pessoalmente, como artista, eu estou focada na arte. E se o público quiser vir, ele vem. Se ele não quiser vir, ele não vem. Eu tenho um compromisso, meu compromisso principal é com a minha arte, né? E como essa arte pode impactar ou contribuir, né, a nível político, e eu digo político no sentido mesmo, né, de como a gente olha o mundo, né, como a gente se relaciona com o mundo. Porque a indústria ela é totalmente segmentada, totalmente padronizada, e o artista muitas vezes ele é conduzido a respeitar um protocolo. Então eu não tenho um compromisso com a música no sentido puro da música, eu tenho um compromisso mesmo com a arte, né? E com essa arte política, que é uma arte espiritual, que é um ser estar no mundo. Então, existe, sim, as dificuldades que a gente escolhe por essas escolhas, mas a minha satisfação é muito maior do que vender milhões de ingressos. O que eu recebo enquanto capital artístico, espiritual, assim, de uma felicidade na minha vida de realizar aquilo, para mim é muito mais gratificante do que qualquer ilusão de sucesso, ou qualquer, sabe, dinheiro e uma coisa ali que para mim habita um outro lugar, que é um lugar da indústria, um lugar do capital, não me interessa. Eu quero ganhar dinheiro. Mas, todo mundo quer. Mas quer e precisa. Não quero. Eu quero fazer algo, como quando eu entro no palco, eu tô entrando para me revolucionar. Então é um negócio assim muito forte. É um negócio transcendente. Aquilo chega nas pessoas, mas assim,
Entende? Não é Sim. um produto, Sim. é uma coisa real, é como mergulhar no mar, é como ir para um terreiro, é como orar, sei lá, meditar, não sei, as coisas que as pessoas fazem para se sentirem vivas, para atravessarem esse mundo terrível. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? E a gente vive um sistema que tudo tem que estar no lugarzinho, as pessoas estão acostumadas com isso, está tudo bem. Mais ou menos isso, que é a minha reflexão. Eu sempre, já citei aqui várias vezes, a noite em que eu terminei de tocar com Criolo no Lollapalooza para 50 mil pessoas e fui correndo para a antiga Casa de Francisca para tocar com o André Abujanra para 44. E aí, a hora que terminou o show lá, eu falei assim, pô, aqui é muito mais a minha cara. Porque você é intenso. Porque, cara, é o que é, como onde a gente se sente bem. Porque você falar que o palco tem uma dificuldade é quase desnecessário, porque sim, é uma dificuldade. Sempre é uma dificuldade. Depois de muito tempo, continua sendo uma dificuldade. Talvez a dificuldade vá mudando, né? Bom, então agora concordamos. Não, é muito difícil, cara. Não, assim, uma coisa é você falar pra... Leonardo, uma coisa é você falar pra mim que você é tímido, que eu sei que você não é. Outra coisa é a gente assumir essa dificuldade, porque, pô, é difícil mesmo, né? É isso, a gente fica nesse meio do caminho do... Eu estou aqui contando uma história, mas que história é que essas pessoas estão ouvindo, que estão entendendo e tal. Isso, né? Os lugares diferentes e tal. E porque também é uma coisa que eu tô lutando com isso até hoje, né? Eu fiz um show solo de saxofone, a capela também, que começou, inclusive, a primeira vez foi lá na Áudio Rebel, no Rio, e foi se desenvolvendo e tal, e chegou no momento que eu registrei, virou um disco. Eu não consigo tocar em lugar nenhum, porque... ele não se encaixa em lugar nenhum. Não se encaixa no modelo, no tamanho, na duração. O show tem 25 minutos. Entendeu? O Sesc não vai me contratar para tocar 25 minutos. Você não consegue vender o show, entendeu? mas você consegue. Aí eu fico, sei lá, eu tenho uns anos, eu tô tocando de graça. Eu vou sei lá, vou tocar na farmácia do bairro ali. Deixa eu tocar aí, de graça, sabe? Só quero tocar. É uma doideira, né, eu tô cara? rindo porque o meu problema é inverso. O meu problema é que o meu show não acaba nunca. Eu não quero sair do palco de jeito nenhum. Faço 1h20, 1h30. Não, eu também às sofro vezes disso em 2 outros horas. momentos. O pessoal vai brigando. E aí, às vezes, já se o show fica muito longo, as pessoas às vezes vão embora. Dizem, as pessoas estão indo embora. Eu acho. As pessoas são livres. Elas podem ir embora. Não tem problema. Sim. Pô, realmente, o show tá 2 horas, mas tem muita gente que fica. A maioria fica. Sim. Entendeu? Eu disse outro dia no palco, e agora eu falo sempre, quando começa o frisson, não sei que seja um festival, sei lá, 1h limite ali. Eu falo, o show é longo porque a vida é curta. Tipo, por que limitar o tempo? Se o palco é meu, se o espaço é livre, o tempo é livre. Então é um negócio que não... Pô, lembrei de um show do Ciba, no Sesc. Quando chegava no final do show que começava a fazer o maracatu, ele no meio do negócio assim, já tava assim, ó, já tinha tipo uns 20 minutos de maracatu, e aí começa a bater aquela sensação assim de que tipo, este número está longo, né? E aí ele virou pra galera e falou assim, ó, quem tá achando longo, quiser ir embora, pode ir embora. Vocês já cumpriram a função de vocês, porque ainda tem mais uma meia hora disso aqui. Mas tudo é uma questão de montagem, de timing, né? Existe um sentido, né? Não é uma coisa assim aleatória, ai, vai indo, que saco, não. Inclusive, há momentos que eu tô fazendo shows e que eu mesmo tenho uma determinada percepção de tempo, corto música, encerro antes. Mas enfim, pra mim, tudo é cinema, de certa forma, né? Eu penso isso. Inclusive, você falou essa coisa do palco grande, do palco pequeno. Para mim, todo palco e todo não palco, todo lugar é forte, é incrível. Não, eles são muito diferentes. Muito né? muito diferentes, mas para mim tudo importa. Se tem luz ou não tem luz. Com certeza. E se tem luz ou não tem luz, por exemplo, aqui não tem luz. Então, a gente tem que conseguir criar outra luz. Que luz é essa?
Como é que você vai produzir luz se não tem holofote? Como é que você cria a magia? Como é que você usa a arte, a imaginação, a energia, as pessoas, o que existe a seu favor? E não depender da parafernália. A parafernália pode ser muito legal para fazer muitas coisas. Mas essa dependência, ela é muito, assim, artificial. Porque, entende? Mesmo quando você tem muito, você precisa saber o que fazer com aquilo. Né? Você chega em grandes shows, em festivais, luzes horrorosas, todo mundo precisa daquela coisa. Qual é o sentido das coisas, né? Qual é a importância? Total. Qual é a importância dessa xícara? Então, eu acho que tudo isso, né? Eu penso que tudo são como entidades. Tudo importa. Não é o excesso ou a pseudo-riqueza, grandeza de uma coisa, entende? Não, total. Eu vejo muito dessa forma. Nesse sentido, eu sempre estou me divertindo em qualquer lugar. Principalmente se for um bom festival pago, é bom, né? Não, com certeza. Eu acho que, óbvio, não tô desvalorizando nem nada, mas eu acho que é coisa da identificação mesmo, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu ali como integrante da banda do Criolo, eu achava, numa situação dessa, eu acho que eu fazia muito bem o meu papel. Eu acho que um palco daquele tamanho ali, pra mim, eu teria que pensar muito bem o que fazer. Eu não sinto que... Sabe? Ali, eu particularmente, me sinto mais peixe fora d'água, assim. Não me sinto tão... Porque eu acho que tem uma coisa ali, né? Tem a coisa de capturar o público, né? Que é um negócio dificílimo de fazer. Eu acho que eu sou melhor assim, mais no... Vem na minha imersão, traz o saxofone. Pronto, vamos... Eu tô com eu adoro dirigir as pessoas. Eu sempre tô dando ideia. Não, faz isso, faz... Ah, entra de patins. Ninguém faz as coisas que eu falo, mas eu sou cheio de ideias. Mas e aí? Feliz de quem tá perto e aproveita. Não, pegam. Tem gente que pega ideias, tem coisas. Eu já dirigi muitos shows, né? Dirigi Yara Renault, Juliana Perdigão, Anelisa Assunção, outros, assim, mas elas estão bem fortes na minha cabeça. Eu adoro dirigir. Eu, durante muito tempo, dirigi atores, eu fazia cinema, enfim, adoro. E visualmente, adoro. Então, se você quiser me chamar, vamos. Não, eu com essa coisa cênica, eu sou péssimo, mas eu digo assim, no sentido de que eu acho que eu sou melhor no tete a tete do que pra essa coisa... Faz de conta que eu que não vai 50 mil pessoas no meu bloco de carnaval, mas eu acho que... É isso que eu ia dizer. Só que é diferente, né? Porque a disposição não é disposição as pessoas olhando para um palco italiano e tal. Exato. E é mais ainda absurdo que uma arena, porque uma arena, as pessoas têm visão, é tudo junto, é festa popular, é isso, né? Mas isso daí é uma outra parada, né? É uma outra coisa. É uma outra parada. E assim, é igual você pegar um jacaré na praia, entendeu? Ali é muito fácil, cara. Ali é jogo ganho, entendeu? As pessoas... Tudo tá convergindo para aquilo ali funcionar. Carnaval é uma tecnologia que em qualquer outro lugar do mundo daria errado, entendeu? A gente sabe fazer isso num nível celular. Não é à toa que todo mundo de fora vem pra cá e observa isso e fala assim, né? Se pergunta em algum momento como é que isso daqui tá dando certo, como é que as pessoas vão sair vivas disso daqui, porque é um saber que a gente tem ancestral, que tá no DNA ali, ele não é consciente. A gente sabe fazer aquilo ali de um outro jeito, né? Sim. Que é completamente diferente disso, de você ganhar a galera no palco, né? Mas não só no palco, por exemplo, o meu show no Teatro Oficina, por exemplo, foi... É claro, porque você tem o palco, em geral, você tem o palco ali, então você já está condicionado ao palco, né? Mas justamente, você pode pensar shows em lugares híbridos, em lugares diferentes, onde você cria uma espécie também de carnaval, sei lá, de procissão, de outro tipo de enquadramento. Sei. Né? De outro tipo de vivência. Então é um show sequência, sei lá. O palco é livre, o quadro ele já está, entendeu? Quebrado. Então, mesmo quando você está também circunscrito a um palco, a um quadrado, então também, como
Como quebrar esse quadrado na imaginação, porque a imaginação ela é muito forte. Né? É o poder da imaginação porque, claro, ninguém está fazendo ali magia no sentido, né? Se você acredita, o negócio vai com força total. Sei lá, eu me armo dessas ideias para não me sentir aprisionada nas 4 paredes do palco, para que o palco não seja uma cela. O palco não é uma cela. Total. Né? O palco é outra dimensão. Eu vou ficar pensando em muitas coisas depois dessa conversa, mas agora que a gente já tá meio caminhando pro final aqui, eu queria conversar com vocês um pouquinho do processo de criação. Vocês dois são muito da canção, assim. Queria ouvir mais de vocês sobre isso, assim, sobre o processo de criação, se a criação ela é mais focada, ela é mais, assim... veio uma luz aqui, fiz uma música, não sei pra quê, não sei pra quando. Como que acontece isso? Assim, pra mim, eu gosto de pensar as coisas em termos conceituais, né? Antes de mais nada, né? Quando eu penso num disco e, por exemplo, batizo de Action Lacking e todas as canções, de certa forma, remetem ao seu universo, ou o próprio Desejo de Lacrar, que discute as questões que ele discute, ou Hela agora, etc., são discos conceituais, mas que também, de certa forma, têm a expectativa, né, a ambição de tentar decodificar um pouco da realidade emergente, né, que é em que a gente mesmo vive e tal. E aí, bom, aí a realidade também em vários níveis, né, inclusive a tecnológica, né? Então, assim, por um lado é isso, assim, eu poderia dizer que eu penso de forma muito conceitual, sacou? A espontaneidade, ela vem depois que o conceito, de certa forma, que o bloco tá armado, entendeu? Aí eu consigo me soltar ali, entendeu? Você colabora com muitas outras pessoas também em projetos que não são seus, né? Sim. Também... Mas não tem essa coisa Mas eu assim preciso Mas é isso aí, eu preciso do toque, eu preciso daquela primeira... da orientação, entendeu? Pra poder compor, né? Mas você não fica em casa de maluco, assim, com violão, assim, Cara, eu já fiquei muito, mas eu já fiquei muito piano, mais. fica Já fiquei assim. muito mais. Geralmente eu fico quando, justamente é o que eu tô dizendo, quando eu já pensei numa história, sabe? Por exemplo, Desejo de Lacrar, pensei numa história, caraca, vou falar isso. Aí eu, sento no piano, pego o violão e fico, caralho, essa música e tal, essa e tal. E aí vou compondo as coisas com calma, mas o Hela foi assim também, inclusive, né? Mas só que eu não... Primeiro você tem um pouco da ideia, né? Tem a ideia, assim, pensa o que você quer dizer. Depois você começa a deixar a imaginação ganhar espaço. Cara, da onde que você tirou esses caminhos de harmonia? Você faz, eu tô te perguntando isso porque eu tô escrevendo um arranjo pra uma música sua, não sei nem se você sabe, mas eu tô escrevendo um arranjo. Não, que bom. Depois me conta, quer contar no ar ou quer contar nos bastidores? Pode contar. Não, eu tô escrevendo um arranjo de sopro pra uma parceria sua com o Gui Amabis pro disco dele. Sim, cara, foi muito legal. Na verdade, a música toda quase é do Gui, né? Vamos dizer que 80%. O que ele foi lá em casa, porque é o seguinte, eu tô com muita dificuldade de compor a distância. Outro dia o Cabral foi lá em casa também fazer uma música, o Marcelo Cabral. A música que eu fiz com a Jussara e com o Kiko no Delta Estácio Blues, é uma música que a gente fez junto, a gente teve alguns encontros e tal. Então eu tenho muita dificuldade, atualmente, mais ainda, de compor a distância. Acho que eu não sinto que não é muito difícil, sabe? Muito embora eu tenha feito uma parceria com o Kiko nesse disco novo dele, que sai agora, o Medusa. A distância, mas a gente teve convivências e conversas e tal, presenciais, entendeu? Que, de certa forma, alimentaram isso. A composição em casa, né? Mas, cara, eu componho muito desse jeito. É isso, né? Você queria saber como é que é essa história de compor também com parceiros, né? Como é criar com parceiros. Também, o conceito também tem que pintar, mas aí é orientado pelo meu parceiro ou minha parceira, entendeu? E aí escrevo e vai embora. E a coisa funciona, entendeu? Digo assim, eu não tenho muita coisa, porque assim, tem o Haroldo de Campos, tem um vídeo dele no YouTube que é extraordinário, ele contando o único contato, na verdade, que ele teve com Guimarães Rosa. Eu não sei exatamente o lugar, a ocasião, mas o fato é que ele conta essa história que o Guimarães, quando ele sentia que o diabo baixava nele, né?
E aí ele ficava nu e rolava no chão. Ele descreve a situação assim, né? E rolava no chão e tudo, de repente a coisa acontecia, ele sentava e começava a escrever. Então, veja, isso é um processo, é uma coisa muito particular, né? Você perguntou sobre o processo criativo, o cara fica nu, rola no chão, baixa e ele vai e escreve. Então, eu acredito nisso. Rita Lee também tem uma entrevista dela naquele programa Sem Censura que ela diz que é uma mediunidade também, que ela compara a composição a uma mediunidade. Eu não desconfio de nada disso, eu acho que de fato é essa, né? Aí você falou sobre as harmonias e tal, não sei o quê. Pô, eu não tenho educação formal em música, né? Assim, não mesmo. Muito embora eu tenha tido grandes professores, sabe? Tipo, quando eu comecei a aprender violão e tava naqueles 3 acordes lá, seus dominantes, maiores, menores e tal, e sem intervalo, sem nada, apareceu um cara na minha vida, o Fabiano do Nascimento, que é um violonista incrível, 7 cordas e tal, um grande violonista, que era sobrinho do Lúcio Nascimento, que era um baixista que tocou com a Leni Andrade, tinha um trio chamado B3, fez parte do RC7, um grande músico da história da música brasileira, desses que tem os montões e a gente não morre sem a gente saber quem é, sabe como é que é? Um gigante, cara. E ele era sobrinho desse cara, o Fabiano. Então o Fabiano foi pro Rio, a gente se encontrou, se conheceu e ele tinha super paciência. O cara que já tocava Choro, Vila Lobos, uma porção de peça complicada, entendeu? Mostrava as partituras para mim, os cachos de uva, eu ficava olhando aquilo, caralho, não dava pra tocar isso nunca. E me ensinou uns choros, sabe? Então você veja, é um aprendizado quase... Foi um aprendizado da coisa inteira, sabe? Eu aprendi a tocar música. Se você me perguntar o que é aquilo, sabe? É igual um falante de uma língua que não conhece a gramática, a sintaxe, que é comum, muito comum, mais do que a gente imagina. Então, a música para mim é isso. E, no entanto, eu consigo me expressar, entende? Com certas, eu não diria novidades, mas certos, vamos dizer assim, me faltou a palavra agora, mas nem novidade, nem complexidade harmônica, mas coisas que, até um pouco embaraçante, eu digo, em alguns momentos, as coisas, os meus desenvolvimentos mesmo na música, harmônicos e tal, são embaraçosos até em alguns momentos, né? Porque eles também são fruto do puro autodidatismo. Total. E aí, voltando um pouquinho também na história do show, qual que é o repertório do show? Qual? Do Bodas? Surpresa, tem que ver. Não, então, dos que já passaram, dos que... Não, são músicas nossas, são nossas parcerias. Hermética, por exemplo. Nossas parcerias. Não somente. Tem, por exemplo, O Homem Livre, que é uma música que tá no filme, Aquele que Viu o Abismo, esse filme da China. Mas que você cantou. Então, que eu cantei no filme. Mas não tem só música nossa, sei lá, a gente varia muito, né? Tem Esferas, por exemplo, Esferas é uma música minha, que o Léo gravou. Logo no começo do relacionamento, vocês já começaram a compor junto, a trabalhar junto já também? Então tem esses 17 anos de parceria registrados em música. E gravada e coisas que não foram gravadas, coisas que que já estão para sair. Enfim, tem bastante coisa. Mas assim, tem um projeto desse disco, assim, digo... A gente está compondo músicas novas. Tá. Mas a gente ainda não está necessariamente levando ela pro palco. Né? Mas a gente está tá desenvolvendo isso. Então a ideia é de quando chegar o disco, de ser um disco de inéditas. Isso. A ideia é essa. Muito bom. A gente não está mostrando no palco as músicas novas, a gente está guardando. Aí você tá tocando violão e piano também, mais alguma coisa? Não, eu toco aquele setup que aquele mesmo do Tiny Desk. Com a vitrolinha? Com a vitrola, com os discos e com o tecladinho fazendo às vezes hora ritmo, hora harmonia e tal, hora só efeitos, é aquilo ali. É bem artesanal, assim, cara, bem artesanal. Porque os loops eu tenho que construir na hora, entendeu, Thiago? Então imagina, às vezes pode dar errado, porque a máquina não quantiza. Então você dá um loop e você fala tac, 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 aí você vai entrar de novo no próximo loop, tatum, tatum, tac, tac, tatum, aí sai um pouco.
Se sair, e você tem que jogar harmonia por cima, saiu. É isso. Mas eu acho o erro grande e barato. Nesse show, eu acho que é muito incrível o erro. Não em todo show. Não em todo show, nem em tudo, mas existe... Porque, entendeu? É mais como fluxo, porque funciona mais como fluxo do nosso processo criativo, né? E dessa entrega performática e desse... Eu tô vendo a xícara, é tipo isso, socializando ideias, inventando mundos e rompendo muros. Da xícara aqui. É a tradução do... Entendeu? Olha aí. Estamos no Brasil de fato, né, gente? E uma visão popular do Brasil e do mundo. Mas o que eu ia dizer sobre isso, sobre essa coisa dos erros que ela estava falando, de fato, errar também é legal, sabe? Assim, a gente perdeu um pouco... voltando à história de como que o público, né, reage à liberdade do artista, de certa forma. Eu acho que esse lugar também é um lugar que a gente pode investigar, né? O lugar da liberdade que você tem para entregar um show. Porque eu sempre tive a impressão de que também o público vai para ver o artista, né? Ele não vai necessariamente ver o show do disco e tal. Muitas vezes vai. Por exemplo, como é que você vai pagar R$800 para ver, sei lá, o The Weeknd, o Gilberto Gil, o Djavan, ou não sei quem, a Anitta, e não vai entregar a música que você quer cantar? Minha filha ficaria puta. Aqui o erro é relativo. O que é o erro? O erro pode ser invenção. O meu pai, Glauber Rocha, tinha uma frase que, para mim, ela é fundamental, que é: não basta ter talento, tem que ter coragem. Sim. Isso é fundamental. E também, claro, tem que ter acesso, tem que ter oportunidades. Não basta ter talento mesmo. Né? Você pode ser um cara talentoso e não ter nenhum acesso, não conseguir nada na vida, né? Então, não basta ter talento. Sim. Tem que ter coragem e tem que ter isso, acesso, conquistar alguns privilégios ali. Não digo nem privilégios, realmente acesso, né? Sim. E nesse sentido, claro, o erro... Se o erro ele acontece dentro de uma lógica da meritocracia, se ela está dentro de uma lógica, sabe, do que é o correto dentro da arte, porque não existe o correto na arte. A arte, por si só, ela é uma expressão do incorreto. A arte não é para ser correta, ela não é correta, né? Mas a gente aprende que tudo tem que ser aprendido de uma forma dentro da dimensão da meritocracia, né? Do que eu tenho, do que eu sei fazer. É claro que é importante as pessoas, por exemplo, como você, que é um grande músico, que estudou, não estou em nenhum momento desmerecendo isso, mas mesmo você também deve e pode ser livre, porque podem te cobrar excelência. Você é excelente, mas você pode errar, porque você é um corpo vivo, e você pode errar porque quer, e você já faz isso, na verdade, né? O seu som, né, é um som totalmente livre, mas existe também esse tipo, né, de cobrança. Então, o erro, ele vai ser um erro a partir do momento que você está tocando. Ai, para, repete. Agora a gente vai ter que começar o Bandeira 2 aqui no episódio. Não, mas só para finalizar, o que eu acho é o seguinte... Mas a gente se encontra para conversar, é pouco tempo pra gente... Mas só deixar, a gente fica... A gente vai embora. Não, mas só para finalizar uma coisa, é que assim, o erro ele não precisa ser, digamos, evidente. Você tá ali, é um acontecimento tão grande que não necessariamente as pessoas estão nem percebendo o erro. Depende muito do projeto, óbvio, né? Depende de muitas camadas, né? Mas a gente não está falando aqui realmente do erro. A gente está falando do errar. A gente está falando da vida. Tipo isso. Vamos fazer o seguinte, a gente libera o Adilson aqui e a gente continua o papo. Queridos, muitíssimo obrigado. Obrigada. Por vocês terem vindo aqui. Adorei. Muito bom papo. Sempre bom bater um papo. A gente continua aqui no off.
É isso aí, finalizando o episódio número 117, que contou com a participação de Ava Rocha e Negro Léo, aqui no Sabe Som, que tem trilha sonora, roteiro e apresentação minha, Thiago França, a direção da Camila Salmásio, captação de imagem da Marina Ortega, técnica de áudio e sonorização do Nelson Calura e do Adilson Oliveira, a identidade visual é do Rafael Canoba, e aqui no Brasil de Fato a coordenação de jornalismo é da Munize Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.